Olá, salve, salve, bípedes do planeta Terra! Eu sou Jaime Lima Neto e a gente está começando mais uma aula do nosso curso de Python, tá? Hoje nosso vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos agora entrar no módulo 2, né? Então assim, a gente está fazendo um formato novo, né? E eu imagino que você já fazendo aí o seu exercício, está se animando já para começar a programar, já começar a meter a mão no código, mas calma, nós estamos fazendo ainda o fundamento da linguagem, tá? E agora, nesse módulo 2 especificamente, nós vamos trabalhar, na verdade, com estrutura de dados, tá? Mas antes, vamos sempre compartilhar uma curiosidade, inútil ou não, aí fica com você, tá? Para a gente conhecer uma curiosidade nova. A de hoje, plástico bolha foi originalmente projetado para ser usado como papel de parede. Durma com essa. Vamos nós. Hoje nosso assunto vai ser listas, né? Vamos trabalhar com listas, porque não é muito fácil. Ficou muito. A gente tratou sobre variável, né? Então preencher o nome, preencher uma coisinha, mas imagina que eu tenho uma lista de 10 nomes, 20 nomes. Imagina se eu tiver que colocar sempre numa variável, né? Colocar nessa variável no string, depois ir separando esse string, né? E manipulando ela, fatiando. Então não é muito complexo, né? E para isso é legal porque a linguagem já achou uma solução, né? Então ela tem formatos de listas, né? Formatos para trabalhar com dados. Um deles é lista, tá? Os outros fundamentos principais, na verdade, além de lista, nós temos conjuntos e dicionários, tá? Mas nessa aula de hoje a gente vai tratar especificamente sobre listas. Então não vamos perder mais tempo aí, já vamos para cima, tá? Então vamos nós. O conceito é que listas são sequências ordenadas de valores. Elas são mutáveis e você pode alterar ela, claro, imagina. No caso aqui, vamos dizer que hoje tivemos 5 alunos na aula. Tivemos o Jurebaldo, a Astrogilda, a Metocleide, a Xlane e o Justin Bier, tá? Então, a gente precisa fazer uma lista dessa no Python. E aí, a linguagem convencionou. Lembra, tem coisa que a gente precisa aprender e tem coisa que a gente precisa aprender, ou seja, absorver porque é convenção, tá? Então ela convencionou para que a linguagem percebesse em que momento você está falando de um tipo diferente, tá? Você coloca entre colchetes, tá? Então nesse caso aqui, nós colocamos todos os alunos dentro de um colchete atribuindo a variável, né? Alunos na aula, tá? Quando a gente aqui, ó, manda imprimir na tela a lista, você pode ver que está exatamente igual, e o tipo dela é o do tipo lista, tipo list, tá? Bacana, tá aí. Outra coisa curiosa e legal é que no Python essa lista não precisa conter valores iguais sempre, no sentido de tipagem, tá? Não precisa ter o mesmo tipo. Nesse caso aqui de cima, todos eram strings, tá? Aqui embaixo, você pode verificar em que o professor fez um exercício e pediu para cada um colocar no papel qualquer coisa que estivesse na sua cabeça, a primeira coisa que viesse. O Jurebaldo disse que era o número 20, a Astrogilda era o pi, 3,14. A Metocleide disse que não estava pensando em nada, a cabeça estava vazia. A Xlane, a Xuxa, tá? E aí, ao fazer a lista, ele foi preenchendo essa lista com um valor de cada um e percebeu que o Justin Bier não tinha preenchido, colocou só o nome dele, tá? Vamos imprimir aqui. Você pode ver que ela se comporta exatamente igual, mesmo tendo tipos diferentes. Aqui a gente tem um inteiro, a gente tem um decimal, um float, a gente tem um nome, né, um campo vazio, nós temos um string, né, e na lista ela continua se comportando igual, tá? A gente também tem alguns operadores para trabalhar nessa lista. Tá? Então, digamos aqui, eu criei uma variável com umas marcas americanas, marcas dos Estados Unidos. Eu tenho a Apple e a Microsoft. Tá? Eu também tenho marcas da China. Eu tenho Alibaba e Xiaomi. Tá? Aí eu posso fazer uma concatenação, igual como a gente aprendeu na aula passada, fazendo com strings, concatenando normal. Tá? Então eu vou somar essas duas listas. E olha que legal, o Python automaticamente já reconstruiu para a gente essa lista e reordenando ela, tá? Isso é muito legal, tá? Então assim, isso ajuda bastante. A gente precisa juntar diversas listas, tem grupos gigantescos, então fica muito mais prático da gente manipular, tá? Vamos falar agora sobre fatiamento. O fatiamento ou seja, eu preciso pegar um pedaço dessa lista. Nesse caso aqui, eu vou pegar a primeira marca da minha lista
né, marca Estados Unidos. Então eu vou colocar o que a gente aprendeu também na aula passada, naquela posição, o índice dela, lembra, começa com 0, ou seja, se eu estou colocando aqui um 0, eu estou pegando o primeiro item, tá? Vou dar o play para executar, olha só, eu tenho o valor da Apple, que é o mesmo que está aqui. Perfeito, ele executou com perfeição. Intervalado, ou seja, eu posso escolher, na verdade, um intervalo por si só. Dessa vez agora, eu vou pegar as principais marcas, que é essa aqui, ó, a junção que eu fiz. E eu quero que ele pegue as duas primeiras, ou seja, que ele pegue contando com ela a primeira posição, tá, até a posição 2, mas não pegando ela. Tá? Então olha só, eu tenho aqui, ó, Apple, Microsoft como posição 1 e 2. Quando eu mandar imprimir essa lista na tela, olha só, eu tenho Apple e Microsoft, exatamente como esperado. Tá? A gente também pode alterar um item de uma lista específica, tá? Também utilizando a posição. Veja, nesse caso aqui, ó, eu tenho de novo as principais marcas, tá? Eu vou pegar a posição número 2, ou seja, o índice 2, ou seja, 0, 1 aqui, 2. Tá? Então eu vou pegar essa posição do Alibaba e vou atribuir, ou seja, o igual, olha só, eu estou atribuindo, eu estou alterando o valor para DJI, tá? Quando eu imprimo na tela, olha só, sumiu o Alibaba e entrou o DJI. Então eu consigo alterar um valor específico baseado na posição de uma lista. Tá? Aí vem a parte mágica que a gente também tem utilizado bastante, métodos padrão. Tá? Ou seja, o que o Python já deixou pronto para a gente trabalhar e para a gente manipular, que é uma mão com açúcar, uma mão na roda, tanto faz. Tá? Adicionar um novo item para uma posição específica, eu tenho um insert. Nesse caso aqui, ó, eu só preciso colocar principais marcas, tá? Insira na posição 2 a marca Huawei. E olha só, agora eu tenho 5 marcas. Ele adicionou na posição 2, ó, 0, 1, 2. Maravilha. E assim eu posso manipular quantas vezes eu quiser, tá? Então isso também é muito prático em muitos momentos. Adicionar um item ao final da lista, você tem um método append. Tá? E nesse caso, você só precisa colocar o ponto, executar o método e precisa passar o parâmetro para ele. Ou seja, quem você quer adicionar, qual é o valor que você quer. Tá? Então vamos fazer um append, ou seja, colocar no final da lista a marca Lenovo. Vou dar imprimo aqui na tela e olha só, aqui tem um Lenovo no final da lista. Também muito prático, muito fácil. Tá? Remove é o método para remover um item específico. O legal do Python é que esse remove ele vai procurar o valor específico que você queira remover. E olha só, eu quero remover o Huawei, tá aqui ele vai localizar o Huawei e vai automaticamente deletar. E olha só, o Huawei sumiu. Tá? Eu também posso remover um elemento pela posição dele na lista, porque, ou seja, eu não sei qual o valor, mas eu quero que a posição 2, né, 0, 1, 2, no caso do DJI, seja removido. Tá? Eu uso o método pop. Tá? Olha só, DJI foi removido. Muito fácil, né? Então assim, é prático, né? E assim, a gente vai usar em bastantes momentos da nossa vida, no uso do Python, tá? E também, a título de curiosidade, a gente também tem métodos de conversão, assim como a gente aprendeu também naqueles outros formatos, né? Que eu consigo transformar um string num número inteiro, num float. Eu consigo transformar um float, um inteiro, num string. Eu consigo também converter, por exemplo, nesse caso, uma string em uma lista. Tá? Eu uso, no caso, o método list. Então vamos aqui, ó, na variável nome de usuário, eu tenho o anakin.skywalker. Tá? E aí eu coloco caracteres de usuário, eu faço a lista nome de usuários. O que esse método list faz? Ele transforma cada caractere numa lista. Lembra que a gente colocava lá? Eu posso pegar nome de usuário e selecionar a posição 0 dele, o primeiro item, o segundo, né, que a gente aprendeu também na aula anterior. Tá? Então assim, eu também consigo fazer transformar já automaticamente numa lista padrão. Então aqui, ó, vou imprimir o nome de usuário e vou imprimir também na tela os caracteres dele, ou seja, já convertido por essa lista. E olha só, cada um dos caracteres já foi convertido, viu? Muito legal. Mais uma vez, tá vendo? Aula curta, prática, são como drops. Você vai pegando e assim, mas já me tá parecendo bobinho. É para ser isso mesmo, tá? Ou porque assim, ou tá difícil, é mais fácil você voltar.
né? Então, assim, todo mundo consegue acompanhar. Então é por isso que é importante ser esses pequenos drops, para que você também consiga depois, olha, eu estou com uma dúvida sobre métodos de lista, né? Eu tenho uma dúvida sobre string. Então você consegue ir para o ponto específico, para o vídeo específico, tá bom? Então por hoje é isso, tá? Não esquece de comentar, né? Passar o teu feedback e lembrando que o notebook ele está na descrição do vídeo, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.